Nessa videoaula nós iremos procurar falar um pouquinho acerca dos vulcões, aonde os vulcões geralmente são mais encontrados, né? Quais são os benefícios e os malefícios, né, em virtude da presença da atividade vulcânica no ambiente e caracterizar um pouquinho com vocês também os principais tipos de rochas. Vamos lá conhecer um pouquinho mais acerca desses conteúdos? Começando pelos vulcões. Os vulcões, eles podem se originar de várias formas. A maioria deles surgem nas bordas das placas tectônicas, ou seja, na região de contato entre uma placa e outra. Pode acontecer, por exemplo, que parte de uma placa derreta depois de um choque com outra, formando grandes reservatórios subterrâneos de gases e magma, submetidos a altas pressões. Ou ainda, os vulcões eles podem se formar em áreas onde a crosta terrestre é um pouco mais fina do que o normal. E aí, em virtude da alta pressão gerada pelo magma, pode acabar surgindo também, resultando ali na formação dos vulcões. Mas na maioria das vezes, os vulcões são encontrados nos limites das placas tectônicas, ou seja, nas bordas, na região de contato entre duas placas tectônicas. Os vulcões eles são extremamente importantes na formação de rochas no planeta. Né? Eles originam as rochas, nós vamos caracterizar mais à frente, rochas magmáticas. A exatidão em prever erupções em vulcões ativos ainda é um desafio. Geralmente, antes da erupção, há tremores de terra e emissão de gases de enxofre que têm um cheiro típico. Então, as pessoas que vivem próximas, né, a regiões onde os vulcões são ativos, elas já identificam, né, alguns sinais de que há a possibilidade de se iniciar ali uma erupção vulcânica, e esses vulcões, geralmente, eles são constantemente monitorados, né, por uma equipe de cientistas para prever aí futuras erupções e evitar catástrofes maiores. Aqui a gente tem o esquema de um vulcão, né, internamente, ele apresenta, geralmente ele tem esse formato, né, típico. Internamente tem uma região chamada de cúpula ou cone, que é por onde o magma sobe, né. Então aqui, ó, tem uma abertura, né, nessa região da crosta terrestre, o que possibilita que o magma venha fluir. Em virtude do aumento da temperatura e da pressão, esse magma pode extravasar, não é isso? Sair aqui através da cúpula ou do cone, ou diretamente na parte de cima, ou pelas laterais, né? As aberturas laterais também podem surgir na maioria dos vulcões, emitindo o magma. Quando as rochas derretidas, né, devido a elevadíssimas temperaturas, se localizam no interior da Terra, compondo o manto, né, nós sabemos que é o magma. Então, enquanto ainda está no interior da crosta terrestre, é chamado de magma. A partir do momento que ocorre a erupção vulcânica e o magma sai através da cúpula e das aberturas do vulcão, ele entra em contato com a superfície terrestre e aí ele passa a ser chamado agora de lava. Então, a lava é o magma que flui para a superfície da Terra e que é expelido através das atividades vulcânicas. Então, as rochas derretidas que se localizam dentro da crosta terrestre devido às altíssimas temperaturas são chamadas de magma. Não é? Quando esse magma sai através da erupção vulcânica, em contato já com a superfície, ele passa a ser chamado agora de lava. Então, a lava é o magma que flui para a superfície da Terra, e à medida que essa lava vai esfriando, ela vai solidificando e ajudando a compor alguns tipos de rochas, como a gente vai ver mais à frente. Existem vulcões no Brasil? Bom, o Brasil se encontra no meio da placa tectônica sul-americana, como nós vimos na primeira videoaula acerca do assunto, em uma região estável, e a maior incidência de vulcões, como nós vimos, ocorre nas regiões das bordas das placas, ou seja, em locais instáveis. No Brasil não há vulcões ativos, pois o relevo brasileiro formou-se em períodos geológicos antigos há milhões de anos. E dessa forma, esses vulcões não ativos, eles não causam nenhum tipo de transtorno, como em outras áreas do mundo, onde as erupções vulcânicas geram vários prejuízos. Aqui no nosso país, nós temos, por exemplo, o arquipélago de Fernando de Noronha, que se localiza no Nordeste brasileiro. Esse arquipélago ele está localizado sobre um vulcão não ativo, extinto há mais de 20 mil anos. A cratera vulcânica submersa
faz parte de uma cadeia de montanhas da parte atlântica da placa sul-americana. Então, geralmente, a maior parte das ilhas são formadas a partir da atividade vulcânica, entre elas a nossa ilha aí de Fernando de Noronha. Aí nós chegamos nas consequências das erupções vulcânicas. As erupções vulcânicas elas podem provocar grandes catástrofes, como a destruição de cidades e a morte de pessoas e outros seres vivos que habitam suas imediações. Além disso, as cinzas lançadas na atmosfera podem se espalhar por uma grande área e bloquear parcialmente a incidência de luz em parte da superfície da Terra. Isso provoca, geralmente, a redução da temperatura média do planeta por um certo período, ou seja, ocorre um impacto global aí na temperatura média do planeta. Um exemplo disso foi o que aconteceu com o Monte Tambora. O Monte Tambora entrou em erupção em abril de 1815, ou seja, no século XIX, e esse vulcão lançou uma coluna de cinzas e gases que chegou, não é isso, a atingir aí 40 quilômetros de altura. Cerca de aproximadamente 70 mil pessoas morreram em virtude dessa erupção vulcânica aí do Monte Tambora no ano de 1815. Tá? E o que aconteceu? Essa erupção foi tão violenta que provocou anomalias globais climáticas, pois em 1816 a temperatura média da Terra diminuiu 3 graus Celsius, o que já é muito em relação à temperatura média global. E no hemisfério norte ocorreu o chamado Ano Sem Verão. Essa erupção é considerada a maior já registrada na Terra. Depois dela, o monte do vulcão ficou com metade da altura e houve a formação de uma enorme caldeira, atualmente contendo um lago em seu interior. Com o tempo, as cinzas vulcânicas desceram, depositaram-se na superfície e o clima retornou aos níveis normais. Mas foi assim uma grande erupção, uma das maiores erupções vulcânicas já registradas, foi essa aí do Monte Tambora no ano de 1815. E aí nós temos a erupção mais conhecida, né, que é a erupção do Monte Vesúvio. O Vesúvio é um vulcão que se localiza na Itália, esse que está ao fundo da imagem aqui, esse monte representa o Monte Vesúvio. A erupção do Vesúvio ocorreu no ano de 79 depois de Cristo, ou seja, já de nossa era, e foi uma das mais conhecidas e catastróficas de todos os tempos. O Vesúvio espalhou uma nuvem mortal de rochas, cinzas e fumaça a uma altura de mais de 30 quilômetros, cuspindo lava e rochas a uma proporção de 1,5 milhão de toneladas, ou seja, 1,5 milhão de toneladas por segundo, imagina só, e liberando no total uma energia térmica centenas de milhares de vezes maior do que a do bombardeio de Hiroshima, do que a bomba atômica de Hiroshima que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A erupção ocorreu em duas fases, com a pliniana, que durou cerca de 20 horas, seguida de um fluxo piroclástico, né, um lançamento aí de uma nuvem a partir dessa erupção. E Pompeia, a cidade de Pompeia e Herculano se tornaram famosas em virtude dessa erupção, porque elas foram literalmente soterradas pela imensa quantidade de cinzas e lava expelida pelo Vesúvio no momento da sua erupção. E o que, digamos assim, chamou a atenção dos arqueólogos, né, que foram explorar a área, é que os corpos das pessoas ficaram aí do momento da sua morte, né, ficaram registrados porque foram cobertos por uma grossa camada de cinza vulcânica, formando essa estrutura que deixou bem evidente os corpos dessas pessoas, né? Então, quem tem a oportunidade de visitar a cidade de Pompeia e de Herculano, né? Pompeia é mais famosa, o número de pessoas, de corpos, né, digamos assim, mumificados, entre aspas, encontrado foi maior do que em Herculano, mas são duas cidades próximas. É um sítio arqueológico de Pompeia e Herculano, você vai ter a oportunidade de visualizar essas pessoas, né? Essas molduras de pessoas aí que ficaram registradas em virtude da intensa atividade vulcânica do Monte Vesúvio no ano de 79 depois de Cristo. E ao passo que os vulcões, as erupções vulcânicas são violentas e em muitos casos podem
ter um alto poder destrutivo, como a gente viu no caso do Monte Tambora e no caso do Monte Vesúvio, né, que soterrou aí as cidades de Pompeia e Herculano. Mas os vulcões eles também são extremamente importantes para a fertilidade do solo. Ao longo da história, né, as atividades vulcânicas exerceram grandes influências ambientais. Inicialmente, os diversos gases expelidos nas erupções vulcânicas contribuíram, por exemplo, para a formação da atmosfera terrestre. As cinzas eliminadas pelos vulcões em atividade tornaram férteis algumas áreas hoje utilizadas para o cultivo. As cinzas do vulcão Vesúvio, por exemplo, localizado na Itália, depois de depositadas no solo, formaram grandes áreas férteis em suas encostas, favorecendo fartas colheitas de uva, laranja e outros produtos, né? Então, as cinzas vulcânicas que são expelidas no momento da erupção, né, que se acumulam na atmosfera, depois que a erupção cessa, essas cinzas se depositam no solo. E elas têm altas quantidades de sais minerais, de fertilizantes naturais para o solo. Então, elas ajudam a tornar os solos férteis. É por isso que na área aí da Itália, né, nas encostas do Monte Vesúvio, uma das áreas mais férteis dessa região, onde eles fazem aí grandes colheitas de uvas, laranja e outros produtos. Na imagem de fundo você observa uma plantação de uvas feita aí na encosta do Monte Vesúvio. E depois de estudar um pouquinho acerca dos vulcões, né, entender um pouco a dinâmica deles, a gente vai caracterizar agora os principais tipos de rochas. Para eu poder estudar as rochas, eu preciso entender o que são minerais. Os minerais são corpos sólidos naturais, inorgânicos, ou seja, que não são produzidos pelos seres vivos, e que apresentam uma estrutura cristalina, podendo ser formados quando o magma atinge a crosta terrestre e é resfriado e em seguida cristalizado. Através da união de diferentes substâncias surgem tipos variados de minerais. Ao sofrerem a ação da temperatura, da pressão, das chuvas e dos diversos outros fatores ambientais, os minerais se agregam, ou seja, se unem, formando as rochas. Portanto, as rochas são agregados sólidos naturais cuja constituição provém de um ou mais minerais, não é isso? A união de vários minerais compõe aquilo que nós chamamos de rocha. Existem três tipos principais de rochas: as rochas magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. As rochas magmáticas ou ígneas, elas são formadas pelo esfriamento e solidificação do magma e são provenientes, claro, principalmente das erupções vulcânicas. Elas podem ser classificadas em intrusivas, quando são formadas no interior da crosta terrestre, como é o caso do granito, né, que é uma rocha usada na construção. Extrusivas, quando são formadas após o magma ser expelido, ou seja, a lava para a superfície da crosta. Um exemplo é a Pedra Pómez. Aqui nós temos a formação dessas rochas, né? A rocha intrusiva, a rocha magmática intrusiva, ela se forma pela solidificação do magma ainda dentro da crosta terrestre, no interior da crosta terrestre. Né? O magma vai se espalhando aqui por essas cavidades, essas reentrâncias presentes dentro da cratera vulcânica, e com o cessar da erupção vulcânica, né, diminuir a atividade vulcânica, esse magma que fica aprisionado na crosta terrestre, ele vai se solidificando, formando as rochas magmáticas intrusivas. Já a extrusiva, ela vai formar fora do vulcão, já em contato com a superfície terrestre. Né? Após o magma ser expelido e se transformar em lava, a lava vai perdendo calor, vai se resfriando e solidificando, compondo as chamadas rochas extrusivas. Tá? Um exemplo de rocha intrusiva é o granito, é uma rocha magmática, ou seja, de origem vulcânica e intrusiva, que se forma no interior da crosta terrestre. E um exemplo de rocha extrusiva é a Pedra Pómez. A Pedra Pómez é essa pedrinha aqui que algumas pessoas usam para polir objetos ou até mesmo para lixar o pé. As manicures costumam, né? Manicure e pedicure costumam muito ter essas lixas, né, que na verdade são pedra pómez. Olha aí, você nem imaginava que a pedra pómez que você usa para lixar o pé é uma rocha de origem vulcânica. Ela é formada pela solidificação e o resfriamento da espuma de lava,
Quando a lava é expelida, geralmente forma uma espuma composta por vários gases. E quando essa espuma solidifica, ela forma uma estrutura porosa, né, cheia de poros, como a gente observa aqui, que é a pedra pómez, que é uma rocha magmática extrusiva. Aí das rochas magmáticas a gente tem as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são assim chamadas porque elas são formadas a partir do acúmulo e da deposição de sedimentos ou fragmentos provenientes de outras rochas, né? Então elas são formadas a partir do acúmulo e consolidação de resíduos de rochas, né, de sedimentos já pré-existentes e provenientes de outras rochas. Com o tempo, esses sedimentos depositam-se em locais diversos, formando camadas que são compactadas, formando esses tipos de rocha. E a maioria dos fósseis são encontrados nas rochas sedimentares. Então, como exemplo de rochas sedimentares, a gente tem o arenito, que é formado principalmente pela deposição e compactação de grãos de areia, e o argilito, que é formado pela deposição e compactação de grãos de argila, né, que compõe o que nós chamamos popularmente de barro. E geralmente a gente reconhece uma rocha sedimentar no ambiente quando você olha para ela e você vê camadas diferenciadas, de colorações diferenciadas. Significa dizer que ela se formou lentamente, a partir da deposição de sedimentos provenientes de outras rochas, né? E a compactação desses sedimentos criou esse aspecto aqui típico das rochas sedimentares. E como a rocha sedimentar ela é formada pela compactação de sedimentos provenientes de outras rochas, ela favorece o processo da fossilização. Porque quando o animal morre, ele vai sendo soterrado por camadas de sedimentos, e à medida que a compactação vai acontecendo, ele fica aprisionado ali, né, e com o passar do tempo origina aquilo que nós chamamos de fósseis, que é a imagem, né, que fica registrada aqui na rocha, como a gente observa esse fóssil desse peixe aqui. Na verdade, aqui já não tem mais nada do peixe, é só a impressão dele na rocha, que aí gerou esse tipo de fossilização, típico de se encontrar nas rochas sedimentares. E por último, as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas são originadas da transformação de outras rochas pré-existentes, tanto de rochas magmáticas quanto das rochas sedimentares, devido a altas pressões e de temperaturas. Então, quando uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar ela sofre, não é isso, altas pressões e alta temperatura, os minerais que compõem essas rochas podem sofrer um rearranjo cristalino, compondo outros tipos de rochas, chamadas agora de rochas metamórficas. A palavra metamórfica vem de metamorfose, que remete à transformação, ou seja, são rochas que se formam a partir das transformações ocorridas em outras rochas. Um exemplo é o mármore, que a gente usa em bancadas de cozinha, né? Como essa aqui, ó, essa cozinha chique, essas bancadas, o piso feitos de mármore. E ela é uma rocha metamórfica proveniente da transformação do calcário. Aqui nós temos um bloco de calcário. O calcário é uma rocha sedimentar, tá bom? E se esse calcário for submetido a altas temperaturas e altas pressões, ele sofre uma recristalização, ou seja, uma reorganização dos cristais, dos minerais que o compõem, formando uma estrutura diferenciada, né, mais brilhosa, mais bonita, a qual nós damos o nome de mármore, que é usado aí na produção de bancadas para pias, em pisos e também na construção de algumas estátuas, tá bom, gente? Então, o mármore é uma rocha metamórfica, proveniente do metamorfismo, ou seja, da transformação que ocorre com o calcário, certo? E existem diversos outros tipos de rochas metamórficas, né? O principal aqui que eu coloquei para vocês é apenas o mármore. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o nosso vídeo e esteja sempre nos apoiando aqui no canal. Valeu, gente. Até a próxima.